Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar a memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É um dos títulos de Nossa Senhora. Eu tenho um carinho muito grande, porque minha paróquia é a paróquia por meio da qual eu entrei no seminário. Lá em Maceió, no Vergel do Lago, era a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pois bem, um título tão bonito de Nossa Senhora, que nos recorda o seu cuidado por nós. Ela é do perpétuo socorro, o socorro de sempre, para sempre. Sempre, perpetuamente, podemos contar com o seu socorro, com o seu cuidado, com o seu auxílio. Este ícone que temos aqui à frente, este antigo ícone, ele foi escrito, é assim que se diz, né? Quem confecciona ícones gosta de dizer que o ícone ele é escrito, ele não é pintado. Por quê? Porque existe uma verdade presente ali, naquele ícone. Ele é antiquíssimo. Nós não sabemos claramente quem foi que o escreveu, mas temos uma certa unanimidade que diz que ele foi escrito, ele foi pintado, vou falar sempre pintado, mas sabendo que o termo é escrito. Que ele foi pintado por volta do século XV, na ilha de Creta, na região da Grécia, mas inspirado num ícone pintado por São Lucas, que pintava ícones. Então, ele é inspirado em um ícone anterior. Aqui, meus irmãos, nós vemos que a devoção aos ícones, às imagens, às pinturas sacras, é uma realidade tão antiga na fé da igreja. Algo que nasceu com a nossa fé. Por quê? Porque era uma maneira de se transmitir a fé de sempre. Porque recordemos que a Sagrada Escritura, embora hoje nós a tenhamos tão facilmente disponível a todos nós, nem sempre foi assim. Os livros, eles eram escritos primeiramente em papiros, em papéis, e o papel custava caro, de modo que, imagine, para você ter o Evangelho de São Mateus, você tinha uma estante mais ou menos de 2 metros por 1, com os buraquinhos, onde você guardava os rolos de pergaminho. Então, para ter um livro da Sagrada Escritura, você tinha mais ou menos uma estante de 2 de altura por 1 de largura e mais ou menos 50 centímetros de profundidade. Quanto mais você ter toda a Sagrada Escritura. Era toda uma biblioteca para ter a Bíblia. Então não era fácil, era caro, o papel custava caro, a tinta também, a preservação também. Depois veio o pergaminho em couro, que embora a sua preservação, o seu tempo de uso fosse maior, já que o couro durava mais do que o papel, mas o cuidado do couro, ele requeria um cuidado também particular. E tudo isso custava, não era fácil. Então, como é que a igreja também transmitia a fé? Por meio dos ícones, por meio das pinturas sacras. No século VIII, no 2º concílio de Nicéia, a igreja proclamou oficialmente a liceidade daquilo que ela sempre fez, porque surgiu uma heresia que dizia que as imagens deveriam ser quebradas, jogadas fora, os ícones queimados, porque isso era contra a fé. Então, no 2º concílio de Nicéia, no século VIII, a igreja se levanta e diz que o ícone, ele é um testemunho
da verdade da encarnação de Cristo. Porque Cristo se encarnou, se fez homem, ele pode ser representado. Aqui, meus santos, levemos em conta que na época, muita gente falava que Jesus não tinha se feito homem de verdade, que ele não era verdadeiramente homem, que ele era Deus, mas que se disfarçou com a nossa humanidade. Então vem a igreja e diz, olha, a certeza da igreja, de que esta é a certeza de sempre da igreja, de que isto é uma verdade de fé, são as imagens, o crucifixo, os ícones. Por quê? Porque eles expressam a verdadeira humanidade de nosso Senhor. E aí vem essa tirada tão interessante. Diz que um único testemunho, isto é, a verdade da encarnação de Cristo, de que ele tem verdadeira humanidade, porque na época a grande dificuldade dos cristãos, dos povos de então, não era crer na visita de Deus aos homens, porque eles criam nas divindades, mas era crer que Deus tenha visitado os homens fazendo-se homem de verdade, de que aquele Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ou aquele Jesus era um homem muito ungido, muito espiritual, mas não era Deus, ou se era Deus, tinha apenas uma aparência de homem, mas não podia ser homem de verdade e morrer numa cruz. Então, o segundo concílio diz o quê? Que é um único testemunho da verdade da encarnação de Cristo, expresso em duas maneiras. Em uma, na palavra de Deus escrita. A palavra de Deus escrita diz o quê? Que Deus amou tanto o mundo, que nos enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Verbo de Deus se fez carne. A palavra de Deus afirma isso. E os ícones que apresentam Jesus na sua humanidade, expressam também esta mesma verdade. São Basílio Magno, ele diz assim, de uma maneira belíssima: a palavra da Escritura é uma imagem, porque são letras, então é uma imagem. A palavra da Escritura é uma imagem, assim a imagem pintada é uma palavra. Lembra que eu falei a vocês que o ícone, ele é tido como escrito, porque é uma palavra pintada que aqui se expressa. Nós daqui a pouco voltaremos os nossos olhos para a Virgem Maria, mas o que eu quero que fique claro no início dessa homilia, é que existe uma verdade escrita neste ícone. Quando você olha um ícone, você deve se perguntar, o que é que a igreja está ensinando por meio desses traços coloridos? Qual é a verdade que ali está expressa? Qual é a mensagem evangélica ali retratada? Então ele diz, como a palavra da Escritura é uma imagem, a imagem pintada é uma palavra. E diz São Basílio Magno, aquilo que a palavra comunica pela audição, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra de Deus comunicou pela voz e foi captada pela audição. A pintura mostra silenciosamente por meio da representação e é captada pelos olhos. A verdade evangélica é captada pelos ouvidos quando é proclamada por meio da letra, da palavra escrita. É captada pelos olhos quando é proclamada por meio da pintura. Pois bem, tendo em mente esta verdade, nós lançamos então os nossos olhos sobre este ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que quer nos ensinar essa verdade evangélica.
Primeiro, que Jesus Cristo, que a Virgem Maria, ela é a mãe de Deus. Se vocês olharem o ícone, ele tem aqui em cima, acima da cabeça da Virgem Maria, algumas letras gregas resumidas, dizendo mãe de Deus. Ela é a Theotokos. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e homem, porque na época já existia uma outra heresia. Hoje também é dia de São Cirilo de Alexandria, que defendeu este dogma de dizer que Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E se ele é verdadeiramente homem e é verdadeiramente Deus, a Virgem Maria é mãe de Jesus Cristo, Deus e homem. É mãe de Deus, e nós podemos rezar Santa Maria, mãe de Deus. E não, como infelizmente dizem os protestantes, que é errado dizer Santa Maria, mãe de Deus, mas a Virgem Maria é mãe de Cristo, é mãe de Jesus, e não mãe de Deus. Mas Jesus é Deus e homem, é um só, é uma só pessoa. Então, se Jesus Cristo é Deus e homem numa só pessoa, se nós não podemos separar a pessoa de homem e a pessoa de Deus, porque não existem duas pessoas, mas apenas uma única pessoa, Deus e homem, a Virgem Maria é mãe da única pessoa, da pessoa do Filho de Deus encarnado, do Filho de Deus que fez homem. Então ela é Theotokos, de modo que um cristão, lá, quando contemplava o ícone, ele via já esta verdade evangélica que dizia, nós não somos nestorianos. Nestorianos eram aqueles que seguiam a heresia de Nestório, que era um bispo, o bispo de Constantinopla, que lá no século V, ele disse que a Virgem Maria era Christotokos, era mãe de Cristo, e não Theotokos, mãe de Deus. Então, quando os cristãos contemplavam este ícone, eles viam ali escrita já esta palavra, esta mensagem, escrito este testemunho. Ela é mãe de Deus e este menino é Deus e homem verdadeiro. Por quê? E aí vem, ele está vestido com um manto barroso, com um manto marrom, mas tomado de dourado, tomado da glória, porque ele é homem, ele é verdadeiramente homem, por isso este manto marrom, mas é Deus, porque ele está revestido de glória, tudo nele é transpassado. Vocês podem ver que os traços dourados são muito mais abundantes na figura do menino Jesus do que na figura da Virgem Maria, embora nós vejamos os traços dourados também nela. À vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Está aqui a Virgem Maria toda resplendente também de Deus. Ela está vestida com um manto azul, próprio das virgens, mas por dentro com a túnica vermelha para significar a paixão. Por quê? Porque é um ícone da paixão. Embora Jesus Cristo seja Deus, ele aqui é apresentado nos braços da Virgem Maria, mas como um homenzinho, não é um bebê nos braços da Virgem Maria, mas é um homenzinho para indicar sua eternidade. Ele é eterno, ele existe desde sempre, ele é o Filho de Deus, ele é Deus mesmo, mas é Deus que se fez homem. E é Deus que veio para sofrer a paixão para a remissão dos nossos pecados. Deus amou tanto o mundo que nos enviou o seu Filho para morrer por nós, para tomar sobre si aquilo que era devido a nós. E isso os anjos, à direita da Virgem Maria, o arcanjo Miguel, está aqui o seu nome,
resumidamente em letras gregas, e à esquerda da Virgem Maria está aqui o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel com a lança e a esponja, o arcanjo Gabriel com a cruz e os cravos. Vocês depois podem se aproximar do ícone e vocês verão os arcanjos apresentando a Jesus os instrumentos da paixão. E diz a tradição que Jesus Cristo, de alguma maneira, ele treme interiormente diante das imagens da paixão. Ele se assusta com aquela dor que o espera, para ele preparada. E ele se agarra no dedinho da sua mãe. Ele se agarra na mão da sua mãe. A sua mãe o socorre. Ela é a mãe do perpétuo socorro para nós, porque já o foi para o seu filho. E ele ali se apega a ela, como que encontra na sua mãe alguma segurança, um conforto. E o seu susto, o seu temor é tão grande que o seu chinelinho quase cai do seu pé. Vocês podem ver aqui o chinelinho de Jesus, do seu pé direito, quase que caindo, apenas preso por um cadarço, por uma pequena linha, porque ele se assusta, como nós, claro, de uma proporção diferente, como nós também nos assustamos quando a cruz nos visita. Não é verdade, meus santos? Crer em Jesus, ser cristão, nos enche os olhos e o coração de alegria. Mas quando a cruz, o sofrimento, a dificuldade, a exigência da nossa fé nos visita, o nosso coração se atribula também. E Jesus então nos ensina, por meio deste ícone, a que nós recorramos à sua mãe. Nós, católicos, já desde o início, sempre aprendemos que a ela recorremos em nossas necessidades. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Rogai por nós, intercedei por nós, ajudai-nos agora e na hora da nossa morte. Por quê? Porque as provações são constantes, agora e na hora da nossa morte. Então que a Senhora nos socorra. E o que é que a Virgem Maria nos faz por nós, quando a ela recorremos? Ela nos apresenta Jesus. Você pode ver que a mão da Virgem Maria, aqui neste ícone, ela aponta para Jesus, como que dizendo, fazei tudo o que Ele vos disser. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Da mesma maneira que Ele mesmo, temeroso e amedrontado, Ele não virou os olhos da cruz. Vocês podem ver que, embora tremendo interiormente, Jesus não vira o rosto da cruz. Ele olha com a serena dor, com a dor tomada de serenidade. Se por um lado nós vemos Jesus agarrando o dedinho da mãe e quase que soltando o chinelo, nós vemos ali o seu temor. Por outro lado, nós vemos Jesus que olha com clareza, com destemor para a cruz, com parresia. Ele olha com olhar fixo, seguro daquilo que Deus lhe apresenta. Aqueles sofrimentos são apresentados pelos anjos. Aquela cruz é querida por Deus, porque são os anjos que apresentam. Muito dos nossos sofrimentos, meus irmãos, é porque nós compreendemos o nosso sofrimento de uma maneira pagã, isto é, de uma maneira ateia. Nós nos esquecemos de que se nem uma folha
cai da árvore sem o consentimento de Deus, nenhum sofrimento nos visita sem o consentimento de Deus. Qualquer dor ou é expressão do querer ou do permitir de Deus. E se a expressão do querer ou do permitir, está na providência. É um presente de Deus. É algo que Deus nos concede, expresso aqui no ícone, por Deus, pintado pelos anjos. Quer dizer, pintado nos anjos, quer demonstrar essa ação de Deus, vem de Deus. Não tenha medo, aceite a vontade de Deus. Meus irmãos, contemplar este ícone na oração deve nos levar então a ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ele olhou para a cruz, viu ali uma expressão do querer de Deus e ele aceitou. Ele olhou para a cruz e o seu coração tremeu e ele se agarrou à sua mãe. Ele olhou para a cruz, o seu coração tremeu, mas ele não tirou os olhos da cruz. Ele não fugiu da missão a ele reservada. Assim nós também, no dia de hoje e sempre, queremos pedir a Nossa Senhora que ela nos socorra, que ela nos ajude, que ela nos ajude nas nossas necessidades, que ela nos ajude a não tirar os olhos de Jesus, como ela apresenta com a sua mão, e nós pregamos Cristo crucificado. Então, de não ter medo, não porque a cruz não represente dor, mas porque se nosso Senhor nos apresenta a cruz, algum sofrimento, uma tribulação, Ele nos concederá a sua graça. Eu dizia, e não concluí o pensamento, então nós muitas vezes sofremos, porque vemos o sofrimento como algo do acaso que veio e nos aconteceu. Precisamos crer, Deus está nos concedendo este caminho doloroso, e nós devemos pedir então a Deus a graça de aquele caminho trilhar, de não perder a fé, de não perder a confiança no amor de nosso Senhor. Nosso Senhor nos ama mesmo quando deixa-nos sofrer. Nosso Senhor nos ama mesmo quando nos apresenta a cruz. Nosso Senhor nos ama mesmo quando nos sentimos como que atribulados, quando contemplamos a cruz que se nos é apresentada. Que hoje, neste dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a ela corramos ao seu encontro e peçamos que ela interceda por nós, para que nunca desanimemos de carregar a nossa cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.